Bom, gente, vamos tratar então aqui das equações do segundo grau. Eu vou resolver aqui, antes de começar a fazer os exercícios enviados, vou mostrar aqui algumas coisas sobre a equação do segundo grau que eu ainda não mostrei, eu não gravei nenhum vídeo sobre. Então, na realidade, o que será uma equação do segundo grau para nós? Uma equação do segundo grau é aquela que tem uma forma fixa definida dessa forma aqui. Ó. Ela tem um elemento elevado ao quadrado. Esse elemento x que aparece aqui pode ser qualquer letra. X normalmente é a incógnita que a gente utiliza, mas é uma maneira genérica de dizer. Ela sempre tem um elemento elevado ao quadrado, isso é obrigatório, e tem os outros elementos que não são obrigatórios, mas esse elemento elevado ao quadrado é que faz com que ela seja do segundo grau. Então, todas as equações do segundo grau terão isso aqui. Se não tiver um x elevado ao quadrado na equação, mas tiver um x lá, será do primeiro grau. Qual que é a principal característica do segundo grau, da equação do segundo grau? É que ela possui, no máximo, duas respostas. Então, ela vai ter no máximo duas respostas. Ela pode ter uma resposta só, ou seja, apenas um número que satisfaça. Ela pode ter duas respostas diferentes. Ou ela pode ter nenhuma resposta. É possível que uma equação de segundo grau não tenha nenhuma resposta. Então, quando estiver resolvendo uma equação de segundo grau, é isso que pode acontecer. Ou ela tem uma resposta só, ou seja, um número só que resolve a equação, dois números diferentes que respondem à equação, ou nenhum número que resolva o nosso problema. Geralmente, é obrigatório que tenha o elemento x ao quadrado, mas esses elementos aqui eles não são obrigatórios. O único obrigatório é esse aqui. Se tiver esses três elementos, ou seja, uma equação ela tiver essas três partes, tiver essa parte com x elevado ao quadrado, essa parte com um x que está elevado a 1, ou seja, que não tem quadrado, mas uma parte que não tem x, ela será uma equação do segundo grau completa. E aí, neste caso, a gente sempre tem que observar esses três valores aqui. Ó. O valor do A, do B e do C. O A, o B e o C a gente chama de coeficientes. Então, é sempre importante separar esses coeficientes. O coeficiente A sempre vem, porque ele está na frente do x que tem quadrado. Como o x ao quadrado ele é obrigatório na equação de segundo grau, o A sempre tem. Agora, o B e o C não são obrigatórios. Podem vir ou podem não vir. Se tiver A, B e C, a equação é uma equação completa. Se tiver o A e o B e não tiver o C, e tiver o A e o C e não tiver o B, ela é uma equação incompleta. Cada equação a gente resolve de uma maneira diferente. Cada tipo de equação. Todas são equações do segundo grau, mas a gente dá preferência para resolver cada equação de um tipo, até porque fica mais fácil. De maneira geral, todas as equações do segundo grau você pode resolver de um jeito só. Só que existem outros métodos que acabam facilitando a resolução de equação, dependendo de como ela aparece para a gente. Eu vou mostrar aqui 4 tipos de equações do segundo grau e como que a gente resolve. Mas uma coisa que vocês sempre têm que saber é que uma equação do segundo grau, ela sempre pode ser resolvida através da fórmula de Bhaskara, que aqui no Brasil é chamada de fórmula de Bhaskara, em outros lugares ela é chamada de fórmula quadrática. E ela depende dos valores do A, do B e do C. Ou seja, é necessário que você saiba observar quem é o A, o B e o C na equação para decidir quais são as respostas da equação. A fórmula de Bhaskara diz o seguinte, que o valor de x que a gente está querendo, porque numa equação a gente sempre quer o valor de x ou o valor da incógnita da equação, é igual a esta fórmula aqui. Em que esse triângulozinho aqui, que é o delta, essa letra é uma letra do alfabeto grego, é uma quantidade que vale
b ao quadrado menos 4ac. A fórmula de Bhaskara é essa fórmula. Ela diz que o x é igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada deste valor de delta. Delta vale b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Existe um jeito de chegar nessa fórmula. Infelizmente, eu não vou poder aqui, por causa da questão do tempo, da distância, mostrar para vocês. Se a gente estivesse na sala, com certeza, eu mostraria como é que se chegou a esse cálculo. Isso, infelizmente, no momento não será possível, mas eu espero que em breve possa ser possível. A gente mostrar como que os matemáticos, as pessoas chegaram a essa conclusão, a essa fórmula aqui que consegue resolver a equação para a gente. Mas essa fórmula ela precisa ser memorizada. Você tem que saber bem a fórmula de Bhaskara, porque pode ser um quebra-galho muito importante aí no momento de aperto. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara, então x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. E o delta é essa quantidade aqui. Eles utilizaram essa letra do alfabeto grego, o delta, porque ele equivale ao nosso D maiúsculo, né? E o que vai determinar se uma equação tem uma resposta, duas respostas diferentes ou nenhuma resposta, é exatamente o valor do delta. Então, é por isso que a gente primeiro resolve, calcula esse valor, porque com base no que acontecer com esse valor aqui, a gente vai determinar se a equação vai ter uma resposta, duas respostas ou nenhuma resposta. Eu já posso até dizer para vocês, olha, se a gente calcular o delta e der zero, a gente foi lá, separou o a, o b e o c, calculou b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, e esse resultado der zero, a equação tem uma resposta só. Se nós calcularmos o delta, e o delta der um valor que é maior que zero, vai ser duas respostas diferentes, obrigatoriamente. E se a gente calcular o delta, e o delta der menos que zero, der um número negativo, não tem nenhuma resposta. E isso é óbvio, porque olha só, se a gente calcula o delta e esse resultado dá um número negativo, lembre-se que na equação, na fórmula, a gente vai ter que tirar a raiz quadrada do delta. E a gente já viu em casos anteriores, é para isso que a gente aprendeu potenciação e radiciação, né? A gente aprendeu potenciação para resolver isso aqui e radiciação para resolver isso aqui. E a gente sabe que quando tem um número negativo dentro de uma raiz quadrada, não tem jeito de resolver essa raiz quadrada. Por não ter jeito de resolver isso aqui, você não vai conseguir fazer a fórmula. Então não vai dar nenhuma resposta, porque não tem jeito de resolver. Porque não existe raiz quadrada de número negativo, isso aqui te impede de resolver o problema. Então, quando a gente for resolver uma equação, a gente sempre começa separando os coeficientes, a, b e c, caso eles tenham, calculando o valor do delta e depois fazendo as interpretações necessárias. Eu vou fazer para vocês aqui 4 ou 5 exemplos de como se resolve uma equação do segundo grau de forma direta, e depois a gente passa aí para os exercícios que foram propostos. Vamos começar aqui a resolver esta equação, olha só. X ao quadrado menos 5x mais 6. Essa é uma equação do segundo grau. Por que ela é uma equação do segundo grau? Porque ela tem um x ao quadrado. Só por isso. Toda vez que você vira uma equação que tem um x ou uma letra qualquer elevada ao quadrado, tem o igual a alguma coisa, isso é uma equação do segundo grau. E sendo uma equação do segundo grau, você pode observar que ela tem as três partes. Ó. Tem a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Se a gente voltar aqui para comparar, ó, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Portanto, essa é uma equação completa. A primeira coisa que a gente faz é separar o valor do A, do B e do C. O A é o valor que está aqui na frente do x ao quadrado. Então, a gente olha para o x ao quadrado e olha o valor que está aqui. Na frente do x ao quadrado tem 1. Tem o número 1 aqui. Invisível, mas tem. O B é o valor que está na frente do x que não tem o quadrado. O x que não tem o quadrado é esse aqui. E o valor que está na frente dele é menos 5. Ó. E o C é o valor que sobrar. É o 6. Será sempre assim quando a equação tiver as três partes. Feito isso, separado o A, o B e o C, agora a gente começa a resolver a equação calculando o valor do delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse discriminante. Com base nesse valor aqui, eu vou descobrir se essa equação tem uma, duas ou nenhuma resposta. Vamos calcular o delta. Ele vai dar um valor que é assim. É B ao quadrado, o B é menos 5. Então, é menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6.
Então, delta é igual. Menos 5 ao quadrado. Ó, a gente aprendeu a fazer isso aqui. Número negativo elevado ao expoente para a resposta positiva, 5 ao quadrado, 25. Menos. Temos que fazer a multiplicação primeiro. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Portanto, o delta dá 24. 25 menos 24 dá 1. O número 1 é maior que zero. E eu já disse para vocês que quando o delta for maior que zero, a equação terá duas respostas. O que eu não disse é que essas respostas a gente chama de raízes. Né? Cada resposta de uma equação a gente chama de raiz da equação. Então quer dizer que essa equação terá duas raízes, duas respostas diferentes. Pois bem, calculado o delta, eu tenho que passar agora para o cálculo da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é assim: menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. E aí eu substituo os valores. Ó. O menos da fórmula, o b, que é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta é 1 e a raiz quadrada de 1 é 1. Já podemos colocar lá. Então, eu tenho que colocar aqui a raiz quadrada do delta. O delta é 1 e a raiz quadrada de 1 é 1. Dividido por 2 vezes o a. O a vale 1 também. Ó. Então, vai ser 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui é igual. Dois sinais iguais, ó, negativos, positivo. Então, 5 mais ou menos 1 sobre 2. Agora a gente separa. Faz essa conta aqui utilizando mais e faz a conta utilizando menos. E a gente chama cada vez que faz esse cálculo de x1 ou x2, ou x' x2 linhas, dependendo aí da sua vontade. Então eu vou chamar aqui de x1, 5 mais 1 sobre 2. E o x2 de 5 menos 1 sobre 2. 5 mais 1 dá 6. E 6 dividido por 2 dá 3. 5 menos 1 dá 4. E 4 dividido por 2, que é 4 sobre 2, dá 2. Portanto, 2 e 3 são as raízes da equação. A gente vai colocar o conjunto de solução. Eu coloco os dois números na ordem, separados por ponto e vírgula, para ninguém confundir com 2,3. Então, a solução da equação é 2 e 3. Prova. Se os números 2 e 3 são soluções da equação, quando eu vier aqui na equação e colocar o 2 aqui e aqui, e o 3 aqui e aqui e resolver, um lado fica igual ao outro. Se não der um lado igual ao outro, está errado. Vamos tentar com o 2 primeiro. Vamos colocar o 2 no lugar do x. Ó. A equação é x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 0. Vamos colocar o 2 primeiro. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2, mais 6 é igual a 0. 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 é 10, mais 6. E você pode observar o seguinte: 4 menos 10 dá menos 6, mais 6. E você veja que menos 6 mais 6 é realmente 0, o que significa que é verdade. Quer dizer, o 2 resolve a equação. Resolver a equação é isso. É fazer com que um lado fique igual ao outro. Ó. Como esse lado, que dá 0, é igual a 0, está resolvido. Se eu fizer com 3, acontece a mesma coisa. Ó. A equação é 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6. Tem que dar 0. 3 ao quadrado é 9, menos 3 vezes 5 é 15, mais 6. E veja que 9 menos 15 é menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Então é verdade. O que significa que 2 e 3 resolvem a equação. E são só esses dois valores. Qualquer outro valor que eu colocar que não seja o 2 ou o 3 na equação, isso não acontece. Se você quiser testar aí, fique à vontade. Coloca um outro número aí que não seja o 2 ou o 3 e vê se fica igual a esses aqui. Realmente não vai acontecer. Observação interessante, que vamos usar no futuro. Observa só, os números que são respostas são 2 e 3. Se eu somar o 2 com 3, olha só, 2 mais 3 dá 5. Olha o número que está aqui. Se eu multiplicar o 2 com 3, dá 2 vezes 3, 6. Olha o número que está aqui. Isso sempre acontece nas equações do segundo grau. Esses dois números somados, os dois números que são resposta, dão o oposto do B. E esses mesmos dois números multiplicados dão sempre o elemento que está aqui, que é o C.
Esse método, que a gente chama de soma e produto, também é um método que a gente pode utilizar para resolver equações de segundo grau. Nós só não vamos utilizá-lo ainda. Então, esse é um método de resolução de uma equação do segundo grau completa, utilizando a fórmula de Bhaskara. Vamos resolver outra equação do segundo grau, só que agora uma equação completa. Essa equação aqui, ó. Sabe que essa equação está incompleta, está faltando o elemento C ali, porque ela só tem duas partes, ó. Só tem isso e isso. Quando falta o termo C, então se falta o termo C, que é o terceiro termo da equação, nós resolvemos a equação por evidência. Nós aprendemos no 8º ano e na revisão desse ano a fatoração por evidência. Você vê que nada é à toa nessa vida. O que está em evidência aqui é o x, porque tem x aqui e x aqui. Então, x está em evidência. X ao quadrado por x dá x, menos 4x por x dá menos 4. É igual a zero. Então, eu fatorei esse binômio por evidência. É por isso que os conhecimentos que a gente obtém, a gente não pode esquecer. É sempre assim. Se falta o termo C, fatoração por evidência. O x estará em evidência, ou mais algum outro número, caso apareça, nesse caso é o x. X ao quadrado dividido por x dá x, e menos 4x por x dá menos 4. Observe que se eu multiplicar, de novo, fazer a propriedade distributiva, eu volto no que eu estava antes. Ó, x vezes x é x ao quadrado, x vezes menos 4 é menos 4x. Como esse produto aqui, ó, x vezes isso tem que dar zero, o x é igual a zero, e o x menos 4 é igual a zero. Né? Porque para uma coisa multiplicada por outra dar zero, uma dessas duas coisas tem que ser zero. Então, ou o x é zero, ou o x menos 4 é igual a zero. E se x menos 4 é igual a zero, o x é igual a 4. E aí está resolvida a equação. A solução é 0 e 4. Que é uma coisa interessante, ou seja, se falta o termo C, uma das respostas é sempre zero. Regra. Se está faltando o termo C, uma das respostas da equação é sempre o número zero. O outro número vocês têm que descobrir, mas eu acho que já fica bem claro para você quem é o outro número. Dá uma olhada nesse daqui e dá uma olhada em quem está lá. Né? Acho que não é tão difícil. Se eu quiser resolver isso aqui por fórmula de Bhaskara, também dá. É só eu observar que o A é igual a 1, que é o que está aqui, que o B é igual a menos 4 e que o C dá zero, porque não tem. Se eu colocar lá na fórmula de Bhaskara A igual a 1, B igual a menos 4, C igual a 0, eu consigo resolver por fórmula de Bhaskara do mesmo jeito. Vamos fazer mais um exemplo agora, quando está faltando o termo B. Vamos fazer essa equação aqui. Ó. X ao quadrado menos 16 é igual a 0. Observe que agora falta o termo B. Ó. Falta o termo B. Porque o termo B é aquele que tem um x que não tem quadrado. Eu tenho o elemento com x ao quadrado e tenho o termo que não tem x. Esse termo que não tem x é o C. O B, que deveria estar no meio, não tem. E aí, você pode fazer a fórmula de Bhaskara, mas não dá para fazer fatoração por evidência. Quando falta o termo B, é só você fazer isso aqui. Ó. X ao quadrado igual a... O 16 está desse lado negativo, ele passa para o outro lado positivo. Como é que a gente tem um número elevado ao quadrado? A gente passa esse quadrado para o outro lado de tal forma a fazer a operação inversa do quadrado. O inverso da potenciação é a radiciação. Portanto, ele passa para lá em forma de raiz. E a gente coloca aqui um mais ou menos. Faz parte da regra, isso mais ou menos é da fórmula, né? Então, olha só, x ao quadrado ficou, 16 foi para o outro lado positivo, está aqui negativo. X é igual ao quadrado que está aqui, passou em forma de raiz, e você tem que colocar aqui por mais ou menos da forma de Bhaskara. Mais ou menos 16. E aí o x é igual a mais ou menos a raiz de 16, que é 4. E aí a solução, menos 4 e mais 4. Tanto o menos 4 quanto mais 4, quando substituídos naquela equação, resolvem, fazem
com que ela fique verdadeira. Você também pode fazer esta equação pela fórmula de Bhaskara. Só utilizar A igual a 1, B igual a 0, porque não tem o termo B, e C igual a menos 16. Aí você coloca lá na fórmula de Bhaskara e você vai encontrar, se tiver a conta certa, o menos 4 e o 4. Né? Só um detalhe aqui antes da gente passar para a correção dos exercícios. Se eu tiver aqui x² mais 9, por exemplo, eu quero resolver também, falta o termo C. Isso aqui seria x² igual a menos 9. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. E nós já vimos que não existe raiz quadrada de número negativo. Né? Ou seja, não dá para resolver isso aqui. Então, isso aqui não está definido. Não tem resposta. O que significa que x não existe. A solução será um conjunto vazio. Aí você escreve isso aqui ou isso aqui, ó, que é o símbolo de conjunto vazio. Né? Nesse caso aqui, ó, x não existe. Por que x não existe? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Vamos aprofundar esses assuntos aí na resolução dos exercícios que eu propus para praticar as equações do segundo grau. Vamos lá.